Boris e Sarah Siris eram judeus e imigraram para os Estados Unidos para fugirem de toda a perseguição política e religiosa que sofriam. Assim, se mudaram para Nova York. Boris era um talentoso psicólogo que ganhou notoriedade por seu trabalho com hipnose e por seus estudos de transtornos mentais. Sarah era médica e uma das poucas mulheres de seu tempo a conseguir um diploma na área. Estes são os pais do homem mais inteligente de todos os tempos, que, com uma metodologia de ensino e modo de vida, conseguiram instruir seu filho a aprender mais de 5 idiomas com menos de 8 anos de idade e a aprender a ler com apenas 18 meses. Chamado de William James Silis. O menino nasceu em 1º de abril de 1898 e teve uma educação até mesmo vanguardista para sua época. Você até pode nunca ter ouvido falar desse sujeito, mas hoje vamos te explicar os verdadeiros motivos que levaram William Silis a desaparecer das fontes de pesquisa. Primeiramente, vamos conhecer a história de seu pai, Boris Silis, nascido em 1867 na Ucrânia, que na época pertencia ao Império Russo. Pertencente a uma família judia, aos 17 anos, Boris foi preso com outros estudantes por ter ensinado alguns camponeses a ler. Uma ação que era contra as leis estabelecidas pelo czar da Rússia. Depois de passar 2 anos na prisão, com longos períodos de confinamento solitário, Boris Silis emigrou para os Estados Unidos com aproximadamente 20 anos de idade, sem família, acompanhado apenas de alguns amigos. Em Nova York, ele trabalhou em fábricas e, aproveitando o fato de já, nessa época, falar muitas línguas, o rapaz passou a fornecer aulas particulares de inglês para imigrantes que buscavam meios de se comunicar com a população americana. Neste período, Boris conhece Sarah, uma jovem russa cujos pais tinham vindo para os Estados Unidos fugindo da guerra contra os judeus, que se instaurava na Europa. Sarah estudou na Universidade de Boston e conseguiu se formar na Faculdade de Medicina, embora nunca tenha exercido a profissão. Boris e Sarah se apaixonaram, e ela, ciente das capacidades intelectuais do seu namorado, o incentivou a estudar na universidade. Em 1892, os dois se casaram e, neste mesmo ano, Boris conseguiu ingressar na Universidade de Harvard, onde obteve o bacharelado em artes e o doutorado em ciências e medicina. Segundo o próprio Boris, foram os longos períodos de isolamento na prisão que lhe permitiram melhorar a sua capacidade de raciocínio para atingir as suas elevadas capacidades acadêmicas. Sendo esta teoria verdadeira ou não, o fato é que Boris conseguiu se tornar psicólogo associado do Instituto de Patologia dos Hospitais de Nova York. O intelectual escreveu diversos livros e artigos, especialmente sobre psicologia normal, desenvolvendo método para tratar psicoses funcionais, até que em 1901 ele aceita um cargo de diretor do Laboratório Psicopático do Hospital Materno-Infantil de Nova York e mais tarde abriu seu próprio sanatório para tratar doenças neurológicas. O filho prodígio. Em 1º de abril de 1898, nasceu seu primeiro filho, William James Silis. Boris, então especialista em psiquiatria e psicologia, decidiu aplicar suas próprias abordagens psicológicas para criar William, a quem também chamava de Billy, com o objetivo de seu filho desenvolver uma alta capacidade intelectual. Anos mais tarde, por volta de 1911, Boris publicou um livro sobre psicologia e educação, intitulado Philistine and Genius, no qual defendia que os pais deveriam instruir seus filhos não através do medo, como muitos fazem,
pois, segundo o especialista, isso levava ao desenvolvimento de todos os tipos de doenças mentais em idade adulta. De acordo com suas pesquisas, os pais deveriam se atentar sobre a importância de despertar a curiosidade natural e ávida das crianças, desde muito cedo, através de estimulação e da interação com adultos bem treinados. Boris cunhou a seguinte frase a respeito de sua teoria: nunca é cedo demais para os pais começarem a moldar as mentes dos seus filhos na direção certa. E assim Boris, com 18 meses, já conseguia ler o jornal New York Times. Tudo começou quando seus pais penduraram blocos de letras no berço do bebê. E, segundo eles, com apenas 6 meses, o pequeno William, ou Billy, começou a dizer as suas primeiras palavras. Aos 3 anos, William também teria lido Homero. Olha só, mas não pensem que o menino leu esta epopeia em inglês. Billy leu a obra em seu idioma original, o mesmo da versão original de A Odisseia, ou seja, em grego. A infância do pequeno Billy. Quando William, ou Billy, era muito pequeno, seus pais já tratavam ele como se fosse um adulto, para que ele pudesse ter autonomia e aprender as coisas sozinho. Um exemplo é de quando ele, com apenas 8 meses de idade, recebeu um prato de comida e uma colher na sua frente. E deixaram ele descobrir como segurar a colher e conseguir comer sozinho. Sem nenhuma demonstração de sua mãe, o menino entrou em êxtase e gritou de alegria quando conseguiu se alimentar sozinho. Aos 4 anos de idade, Billy já sabia datilografar nas precursoras máquinas de escrever, habilmente. O menino sabia escrever tanto em inglês como em francês nestas máquinas e já demonstrava uma absorção do conhecimento em um ritmo surpreendente e nada convencional. Os pais do menino atribuíram a inteligência de William não a uma habilidade inata e herdada, mas sim a associaram à educação que transmitiram e fomentaram na criança. Essa afirmação, com certeza, reforçou todo o prestígio dos métodos educativos do seu pai, em uma época em que a maioria dos psicólogos acreditava que a inteligência era hereditária. Ou seja, de acordo com a maioria dos profissionais que trabalham com uma mente humana, uma pessoa poderia nascer inteligente ou estúpida, e pouco poderia ser feito para quebrar com essa natureza da pessoa. Esse pensamento defendia a escola formal como o único método e meio de ensino que pudesse fomentar o ensino, a aprendizagem dos alunos e das pessoas de uma maneira uniforme, no mesmo ritmo. Quem conseguisse se destacar, o faria por sua inteligência natural. E a grande maioria das crianças, ao serem expostas a experiências comuns, poderiam se tornar bons cidadãos para a sociedade. Perante a esse consenso geral, Boris Cidis defendeu a sua metodologia de ensino-aprendizagem através de uma educação domiciliar e estímulos precoces, o que lhe renderam muitas críticas. No entanto, atualmente é consenso que estímulos precoces e um ambiente adequado, não necessariamente apenas a escola formal, podem contribuir nas capacidades intelectuais de uma pessoa na infância. Porém, por mais que você estimule e tente ensinar um bebê desde o dia em que ele nasceu, ele não conseguirá ler um jornal apenas com 1 ano e meio de idade, como afirma Boris Cidis, a menos que seu cérebro, de fato, conte com uma estrutura biológica extraordinariamente precoce para desempenhar essa tarefa. Ou seja, uma pessoa poderia, sim, ter um talento inato. No caso do pequeno Billy, o menino aprendeu a comer por dedução e a escrever não pela memorização das palavras,
mas pela compreensão fundamentada da estrutura da linguagem. Por exemplo, ao formar uma palavra com as letras de alguns blocos de madeira, ele percebeu que se alterasse uma letra por outra, ele poderia formar diferentes tipos de palavras. E que alterar as palavras também de um lugar para o outro poderia formar frases distintas. Aplicando este método de desenvolvimento de estruturas fundamentais da linguagem, antes dos 8 anos de idade, ele aprendeu muitos idiomas além do inglês, tais como latim, grego, francês, russo, alemão, hebraico, turco e armênio. Todas as línguas que lhe permitiram comunicar com a extensa comunidade judaica que o rodeava. Aos 8 anos, o jovem também inventou o próprio dialeto, chamado de Vendergut. William, além do sistema de linguagem que desenvolveu, ainda criou uma fórmula matemática que lhe permitia saber em que dia da semana havia caído qualquer data da história. Para seus pais, qualquer hora era boa para o filho adquirir novos conhecimentos. Por exemplo, quando ia para a cama, seus pais não liam histórias infantis para o jovem Billy, mas sim mitos gregos, o que lhe permitiu não só aprender a cultura clássica, mas também os nomes dos planetas e das estrelas. O menino cresceu, então, envolvido por diversos livros científicos e filosóficos de diferentes culturas e países. Porém, lhe faltou algo durante a infância. O menino nunca jogou nenhum jogo ou brincadeira de criança e nunca teve acesso a nenhum tipo de brinquedo. Segundo seu pai, nos intervalos da educação contínua do filho, o pequeno Billy nunca demonstrou interesse por outra atividade além das práticas desenvolvidas por sua família de ensino-aprendizagem. No entanto, o próprio Boris, enquanto um especialista e diretor de um hospital infantil, considerava jogos e brincadeiras algo banal e até mesmo inútil para as crianças desenvolver algum tipo de raciocínio lógico ou desenvolver suas capacidades cerebrais. Dessa forma, a atividade mais recreativa que o pequeno Billy praticou ao longo de toda a sua infância foi andar de bonde pela cidade com sua mãe ou com o seu pai, quando estes o levavam ao museu, ou à biblioteca, ou ao zoológico. William até chegou a frequentar a escola primária, mas concluiu todos os cursos em menos de 1 ano. Ele só precisou de 1 mês e meio para concluir a escola secundária. E quando cumpriu 9 anos, seu pai tentou matriculá-lo na Universidade de Harvard, mas a instituição recusou-se a permitir que ele frequentasse as aulas, por considerar que o jovem era de fato apenas uma criança e, portanto, seria emocionalmente imaturo para a didática e método de ensino de uma universidade. Então, entre os 11 e 12 anos de idade, no ano de 1909, William Sidis ingressa como aluno de Harvard. No ano seguinte, o garoto mostrou todo o seu domínio em matemática avançada e palestrou no Clube da Matemática de Harvard sobre corpos quadrimensionais. Sua apresentação surpreendeu até mesmo Daniel Comstock, professor do MIT, que previu que o jovem seria um grande líder científico. Ele era a pessoa mais jovem a entrar em alguma faculdade, e o jornal New York Times, mesmo assim, zombou do rapaz, ao compará-lo com a seguinte frase: um resultado maravilhosamente bem-sucedido de um experimento científico forçado. A imprensa o comparava com uma aberração, uma atração passageira. Porém, após 4 anos, William James Sidis se formou em matemática, inclusive com as mais altas honras. E no ano de 1915, Sidis começou a trabalhar como professor assistente na Rice University, enquanto cursava o doutorado. Crianças prodígio. Além de William Sidis,
Blaise Pascal, aos 9 anos, já havia escrito um tratado de matemática. O famoso Mozart tinha apenas 5 anos de idade quando começou a compor sonatas. John von Neumann contava piadas em grego clássico e era capaz de cálculos mentais complexos quando criança. Além destes jovens prodígios, podemos citar Daniel Barenboim, Bob Fischer, a pianista Martha Argerich, Lili Boulanger e muito mais. Bom, mas muitos deles tiveram, juntamente com a bênção do talento inato, uma maldição, um fim trágico ou uma vida de relacionamentos complexos. E o mesmo aconteceu com William James Sidis, conhecido como o ser humano mais inteligente da história. Se a sua inteligência era inata ou cultivada, nunca saberemos. O que podemos dizer é que seu pai e sua mãe não esperavam menos dele. Gênio incompreendido. William havia sido aceito aos 12 anos em Harvard, como parte de um projeto para introduzir crianças superdotadas nas universidades. Aos 16 anos, em 1914, ele recebeu seu bacharelado pela instituição. Após a graduação, disse que queria viver uma vida perfeita e, por isso, viveria em reclusão. Dizem que, na adolescência, fez voto de castidade e disse que jamais se casaria. Após cursar a faculdade de matemática, ele falava 40 línguas. Conseguiu, quando criança, inventar um dialeto próprio. Ainda escreveu dezenas de livros, sendo a maioria deles escritos sob pseudônimo, versando sobre temas diversos, e todos o admiravam, exceto a comunidade científica, à qual ele queria desesperadamente pertencer. Após uma tentativa frustrada como professor de matemática no Instituto Rice, ele se inscreveu na Escola de Direito de Harvard em 1916, mas abandonou o curso antes do fim, apesar das boas notas. Oprimido pela imprensa e questionado pela sociedade, James, como ficou conhecido na juventude, recusou-se a alistar-se no exército durante a Segunda Guerra Mundial e declarou-se ateu e esquerdista, participando em marchas políticas que foram questionadas durante esses anos. Em meio ao ativismo, conheceu Martha Foley, uma ativista irlandesa por quem se apaixonou. Mas o pai proibiu de continuar a vê-la e se desobedeceu, embora também tenha deixado de visitar o pai. Em seguida, foi preso por participar de uma passeata socialista em Boston, o que lhe ocasionou ser sentenciado a 18 meses de prisão. Durante seu julgamento, se declarou um objetor de consciência à participação dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Afirmou não acreditar em Deus e disse ser um socialista convicto. Toda a sua trajetória parecia ter deixado marcas em sua vida, se dizendo traumatizado com o passado. Decidiu que abdicaria tudo que remetesse àquilo. Assim, William passou o resto de sua vida entre empregos que exigissem somente um trabalho braçal. Nada que lhe forçasse a mente. Por isso, trabalhou operando máquinas e também foi chapeiro em uma lanchonete. Uma outra mania, James adquiriu com o tempo. Era de sempre se vestir com a mesma túnica, fosse inverno ou verão. O jovem não trocava suas vestimentas. James nunca foi completamente feliz. Ele passou seus últimos anos fugindo dos pais, apaixonado por Martha Foley, sem saber como fazer para se aproximar de sua paixão. Não havia tido este tipo de instrução, nem na família, nem na universidade, onde ingressou precocemente. William James Sidis trancou-se em seu apartamento e viveu confinado até sofrer uma embolia cerebral e falecer em 17 de julho de 1944, com aproximadamente 46 anos de idade, em Boston, vítima de uma hemorragia cerebral. Inclusive, a mesma causa de morte que seu pai faleceu
em 1923, estando Boris com 56 anos de idade. Atualmente, o corpo de William está sepultado no cemitério do Sul, em Nova Hampshire, nos Estados Unidos. Segundo Abraham Sperling, diretor do Instituto de Teste de Aptidões de Nova York, William tinha facilmente um QI entre 250 e 300 pontos. Alguns dizem que seu corpo foi encontrado uma semana depois de sua morte, e ao seu lado, entre pertences pessoais, se encontrava uma única fotografia com o rosto de Martha Foley, sua eterna paixão.